programa Acerto de Contas traz mais uma entrevista de economia agora, o programa Acerto de Contas aqui da Rádio Gaúcha. Nós vamos falar sobre a audiência pública, que vai tratar aí nos próximos dias sobre as investigações que estão sendo feitas pelos Estados Unidos e que estão sendo usadas como justificativa para provocar o governo norte-americano a estabelecer novas tarifas, um novo tarifaço sobre as importações de produtos brasileiros. O que nós sabemos, e os ouvintes da Rádio Gaúcha sabem, impactam muito grandemente, muito fortemente aqui o Rio Grande do Sul, as nossas exportações. O programa Acerto de Contas da Rádio Gaúcha tem o patrocínio de Shopping Total presente a todo momento, Cindy Lojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, certificado digital com o menor preço do mercado no Cindy Lojas Porto Alegre, aproveite os descontos exclusivos. E Corsan, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Marco Polo, transformando o presente e o futuro da mobilidade, e BH, reinventar o futuro agora. Estes são os patrocinadores do programa Acerto de Contas e, portanto, os apoiadores do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha. Quem está conosco hoje aqui no programa é o economista Gustavo Pessoa, professor da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado pelo espaço para podermos debater um pouco esse assunto tão sério. Bom, obrigada a nós, por nos atender e nos contar um pouquinho sobre os seus planos. Nossa entrevista com o professor Gustavo Pessoa se deve ao fato de que ele foi um dos chamados para participar da audiência pública que será realizada pelos Estados Unidos e que vai discutir vários temas que têm sido usados como base para impor tarifas sobre as importações brasileiras. E eu diria que um dos mais polêmicos, se não o mais polêmico, é o PIX e a infraestrutura de pagamentos brasileira. Não é, professor? É isso mesmo. Esse processo, que é conhecido como processo da Seção 301, ele é um pouco amplo. Ele começa com 6 acusações principais contra o Brasil. Mas o principal dele é em relação ao PIX, que ele faz fortes críticas a esse sistema de pagamento, como se ele fosse um tipo de concorrência desleal com outros meios de pagamento. E uma coisa que se fala, professor, é que essa pressão, por trás, ela tem um pano de fundo, que é a pressão do governo, que o governo norte-americano está sofrendo de grandes empresas de cartão de crédito, como Visa e Mastercard. E que elas é que estariam fazendo esta pressão para essas investigações e acusações, enfim, porque elas sentem uma concorrência muito forte do PIX. Elas acabaram perdendo o mercado, não? É isso mesmo, isso é o que se cogita por aí, se falam em várias instâncias que seria uma pressão desses outros meios de pagamento contra o PIX. Porém, quando você começa a analisar os dados em relação à utilização de cartões de débito, cartões de crédito e utilização de PIX, você vê que isso não é totalmente real. Então, eu vou participar dessa audiência pública, eu vou como professor, vou como pesquisador, uma pessoa independente, eu não estou representando o governo brasileiro, também não estou representando nenhuma empresa. Então, eu quero expor para eles os dados que nós temos, que o Banco Central tem, dados públicos, e mostrar que a realidade não é essa que muitas pessoas falam por aí. Porque apesar de nós acharmos que alguns gestores públicos têm conhecimento total sobre o que acontece, não é verdade. Eles acabam sendo influenciados com certas falácias que são ditas aí por meio de mídias que são talvez utilizadas politicamente para atingir algum meio. Então, a minha ideia central é mostrar para eles os dados e mostrar que realmente não é uma questão de competição desleal. O que aconteceu em relação ao PIX foi uma adoção em massa pela população, dado a sua eficiência. Porém, isso não retirou espaço dos outros meios de pagamento.
Muito pelo contrário, se nós pegarmos os dados da utilização e emissão de cartão de crédito desde o advento do Pix, você vê que teve um aumento superior a 60% na emissão de cartões de crédito. E isso tem uma explicação muito razoável. O Pix inseriu milhões de pessoas na formalidade. Até então, as pessoas não utilizavam o sistema bancário porque você tinha uma série de tarifas, era uma coisa muito mais complexa de se usar. E a partir do momento que entra o Pix, você vê que as pessoas começam a utilizar para todos os tipos de compra, principalmente as de menores valores. Se nós formos pegar a média de pagamento de Pix hoje em dia, é o valor de R$ 39. Então você vê que é pelo cotidiano. E fora isso, fora esse número de emissão de cartão de crédito muito maior, porque as pessoas começaram a utilizar o Pix, começaram a se bancarizar, e aí abriu-se uma porta para que as pessoas pudessem ter outros tipos de cartões, ou utilizar outros meios de pagamento. Você viu que abriu muitos espaços para empresas norte-americanas. E um exemplo clássico e muito claro é em relação à assinatura de mídias de streaming. A gente fala de Spotify, de Netflix, que pessoas de baixa renda não poderiam assinar alguns anos atrás, porque você precisava ter necessariamente um cartão de crédito. E as pessoas de baixa renda têm mais dificuldade de ter acesso a isso. A partir do momento que se introduz o Pix, você consegue fazer assinatura nessas plataformas sem ter o cartão de crédito. Então, essa história de que prejudicou essas empresas americanas é uma falácia total e comprovado pelos números até das próprias empresas. Pois é, e se tivesse, professor, tivesse tirado o mercado de cartão de crédito? Se tivesse, não seria um movimento normal de mercado por maior eficiência e maior qualidade, que não justificaria de qualquer forma a imposição de tarifas, uma retaliação por parte do governo americano, não? Claro, com certeza. Isso seria de ordem nacional, não teria nada a ver com o comércio internacional, não seria questão, não se justificaria qualquer tipo de sanção, mesmo que isso ocorresse. Mas não ocorreu. E fora isso, nós temos um argumento muito forte e sólido. Existem outros países, na verdade, diversos países, que têm sistemas similares ao sistema do Pix. É claro que nenhum outro sistema alcançou o sucesso do Pix. Mas nós temos até como exemplo o FedNow, que é um sistema norte-americano que é controlado pelo Banco Central norte-americano, que faz basicamente a mesma coisa que o Pix. A única grande diferença é que ele não fez o sucesso que o Pix fez aqui no Brasil. Bom, e professor, em alguns momentos chega-se a cogitar que essa reprimenda, essas manifestações de Trump, do governo norte-americano contra o Pix, seria porque o governo norte-americano está relacionando ao fato de o Pix ser usado por facções criminosas, que até tiveram recentemente também essa mudança de classificação para facções, para grupos terroristas. Esse vínculo, essa conexão que o governo norte-americano faz do crime organizado com o Pix tem fundamento? Eles tentam arrumar algum tipo de justificativa para criticar o Pix. E um dos pontos que eles colocam é em relação de como que o Pix acaba contribuindo para crimes no mercado financeiro, acaba entrando na parte de facções criminosas, porém é um argumento um pouco falacioso, porque eles tentam justificar que o Pix não teria meios de reconhecer o que é legal e o que não é ilegal. Isso não é verdadeiro, principalmente nos dias de hoje.
eles acho que acabam fazendo essa justificação quando o Pix foi implementado, que ocorreram alguns certos problemas, você emitia um Pix, você não conseguia fazer a volta desse Pix, era muito difícil de você recuperar. Porém, hoje em dia, nós temos ferramentas que evoluíram, até pelo próprio Banco Central. Hoje em dia, quando você faz um Pix errado, você consegue fazer uma solicitação de estorno. Os bancos são obrigados a avisar se o destinatário daquele Pix é suspeito de estar praticando algum crime. Então, várias ferramentas contra a lavagem de dinheiro, contra o crime, foram implementadas e outras estão sendo implementadas. Então, esse ponto central não é válido também. A minha grande preocupação, que eu fui uma das poucas pessoas que me inscrevi nessa audiência, eu cheguei a conversar informalmente com várias pessoas do governo, é a questão da gente ser condenado à revelia. Por quê? Esse processo, ele é um processo legal. Ele é diferente do primeiro decreto do presidente Trump, que foi implementado e depois foi derrubado pela Suprema Corte. Esse processo, ele está levando todo o rito legal. Tanto que faz praticamente um ano que esse processo está sendo tramitado e foi aberto a parte de audiência pública. Então, minha preocupação, e eu acho que tinha que ser a preocupação de todo brasileiro, que independente de nós reconhecermos ou não essa corte como ambiente razoável e legal, achando que esse processo é político ou não, é aberto um espaço para que seja feita a defesa. Então, eu estou tentando, dentro das minhas possibilidades, fazer uma defesa técnica para que depois não tenha o argumento de que foi aberto o processo e o governo brasileiro ou as empresas não se defenderam. É um pouco nebuloso saber se esta consulta pública que está sendo feita agora, se ela será considerada efetivamente pelo governo norte-americano para não estabelecer as tarifas que a investigação propôs, inicialmente. Mas muito importante essa sua manifestação, professor. Que bom que o senhor vai participar, que bom que o senhor se inscreveu e que foi chamado. E aproveitando aqui, saindo um pouquinho do assunto que foi a nossa entrevista, que levou a nossa entrevista, mas o que o senhor vê para o futuro do Pix? Porque o Pix é uma ferramenta que o brasileiro gostou muito, como o senhor enfatizou, e aos poucos ela vem avançando no mercado por novas funcionalidades que são lançadas pelo Banco Central. E nós fazemos até brincadeira já, quando tem algum lugar que eventualmente, e é raro, não aceita Pix ainda, a gente brinca, então vou pagar com o quê? Com especiarias para o Brasil, Dada já a recepção, e a difusão desta forma de pagamento. Na sua visão, o que vem por aí ainda no Pix? Giane, você pontuou uma coisa interessantíssima. Existem várias ferramentas que estão sendo implementadas no Pix e com certeza vai melhorar ainda mais as suas funcionalidades e a penetração no mercado brasileiro. Talvez a gente vai ter Pix em outras moedas, talvez vamos ter Pix no lugar do pagamento de boleto, que são implementações naturais e normais. Porém, tem um ponto específico que seria muito interessante a gente começar a debater como sociedade. O Pix não é o maior sistema de pagamento no mundo. Nós temos um sistema muito similar na Índia, chamado UPI. Ele é basicamente 4 vezes maior do que o Pix. Ele é muito grande. Claro que não proporcionalmente com o tamanho da população, ele não é tão grande. Porém,
O número de transações que eles realizam é uma coisa absurda. E o Banco Central indiano já está tendo certos problemas em relação ao orçamento. Por quê? A partir do momento que você começa a administrar esse sistema de pagamento, é uma série de questões que você precisa ter. São funcionários, é segurança, é sistemas de tecnologia totalmente diferente. Então, nós temos que começar a debater no Brasil em relação como que vai ficar o orçamento do Pix. Eu digo porque, hoje em dia, se você pega 70 funcionários do Banco Central, são destacados para o sistema de Pix. Então, e a tendência é aumentar cada vez mais. Então, a gente tem que dar uma olhada, uma verificada, como que isso deve ser feito. Discutir se deve ser destacado um pedaço do Banco Central, se devemos colocar um orçamento para o Banco Central específico só para o Pix. Por quê? A partir do momento que você coloca 70 funcionários para olhar um lado, ele não está olhando outros lados. E nós vimos alguns certos escândalos no sistema financeiro que talvez foi muito prejudicado pelo número da falta de funcionários e recursos. Então, é importante a gente aproveitar esse momento de sucesso do Pix e pensar como ele vai continuar ao longo do tempo. Quero só ver se por acaso nós entrarmos na discussão sobre cobrança do Pix, né? Que seria extremamente impopular. De que forma levantar, direcionar um orçamento para manter essa operação? Eu não tinha pensado sobre isso, mas bem importante essa sua analogia, essa sua comparação com este sistema de pagamento usado na Índia. Vou até me informar mais ainda sobre isso, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço, fico à disposição. E o principal que nós temos que voltar a fazer é discutir economia sem ideologia. Nós queremos que o Brasil prossiga, nós precisamos de políticas de Estado e não políticas de governo. O governante A, o governante B vai sair, mas a população tem que continuar, o Pix tem que continuar e temos que tomar um rumo em frente. Não dá para torcer para o avião cair, né? Uma fala tradicional que nós temos sempre quando tem resultado de eleição. Muito obrigada, economista Gustavo Pessoa, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, FGV, foi um dos chamados pelo STR para participar da audiência nos Estados Unidos, que vai discutir as investigações que estão sugerindo que o governo norte-americano implemente novos tarifaços que podem chegar a 37,5%. E o Rio Grande do Sul tem muitos produtos que ficariam atingidos por essas novas tarifas. Muitos produtos, aliás, 5 dos 10 produtos mais exportados pelo Rio Grande do Sul, pela indústria gaúcha, para os Estados Unidos, sofreriam com essa tarifa máxima proposta por essas duas investigações. E estes 5 produtos, eles respondem sozinhos por 30% das exportações gaúchas para este mercado norte-americano, só para vocês terem uma ideia da relevância do que nós estamos falando. E estes pontos que o professor da FGV, Gustavo Pessoa, citou, Pix e infraestrutura de pagamentos, são os mais polêmicos dessas investigações e dessas reclamações, essas colocações que o governo de Donald Trump tem feito. Programa Acerto de Contas da Rádio Gaúcha tem o patrocínio de Shopping Total, Cindy Lojas Porto Alegre e Projeto Pra Cima Rio Grande, Corsã, Marco Polo e BH. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima entrevista.